Bom dia a todos e a todas mais uma vez. Essa é uma live sobre a luta antimanicomial, que tem o dia 18 de maio como um dia dedicado ao enfrentamento. Entretanto, nós estamos já iniciando nossas atividades. Somos um grupo formado por professores de diferentes cursos, um grupo. Esse é um projeto de extensão interdisciplinar em saúde mental, idealizado pela professora Tânia Inessa Martins de Rezende, e que é professora do curso de psicologia do UniCeub, e que criou esse projeto há mais de 15 anos. Atualmente, o projeto é composto por 4 professores, além da professora Tânia, que é do curso de psicologia, professor Felipe Dinato de Lima, que é da educação física, e o professor Roberto Albuquerque, que é da enfermagem, e eu, Luciana Mussi, que sou do curso de Direito. Nós estamos atualmente com um corpo de alunos de diferentes cursos, destes cursos, mas também temos alunos de medicina participando do projeto. O projeto atua em CAPS. Atualmente nós atuamos apenas em CAPS, não atendemos em CAPS AD por falta de condições mesmo, né, para que nós possamos dar um trabalho, uma atenção mais correta, mais presente, né? Nós não conseguimos atender a todos, mas nós atuamos junto a um CAPS, aos CAPS, desculpa, e a Inverso, que é uma ONG, é um espaço de convivência. Então, estamos aqui promovendo a primeira ação de reflexão sobre o que seja a luta antimanicomial, o que ela representou, o que ela representa e o que ela poderá representar. Falaremos da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. E para isso nós convidamos uma das referências e uma das militâncias mais importantes do movimento, que é o professor Eduardo Mourão Vasconcelos, a quem agradecemos, né, por estar conosco aqui, e que trabalhará, então, enfim, fará uma reflexão sobre esse processo histórico, o momento presente e uma perspectiva aí de futuro sobre essa temática, sobre essa questão. Temos aqui alunos, convidados, participantes do movimento de várias partes do país. Por favor, nos digam como está essa transmissão. Ela está sendo gravada, então nós teremos o privilégio de termos 1h30 de diálogo com o professor Eduardo Mourão e os demais participantes. Nós vamos... Tem gente ainda reclamando aqui que não está conseguindo pelo streaming. Não? Então, vamos ver o que fazemos aqui. O Felipe fez um teste, professor, e funcionou. Então, peça, por favor, para as pessoas saírem e entrarem de novo. Então... talvez possamos reencaminhar o link, né? Sim. Talvez tenha acontecido algum problema com o link em si. Tem gente que conseguiu entrar e depois o resto não conseguiu entrar. Tá, eu vou também passar o do próprio Meet, tá? Para as pessoas, para ser encaminhado, Eduardo, porque a gente tem espaço aqui para... Então... Porque a gente tem um limite, né, de 250 pessoas, mas pelo número de pessoas presentes, a gente ainda consegue acolher no próprio Meet, que aí dá para interagir, inclusive, com mais pessoas que estejam aqui conosco, tá? Então, esse é o link do Meet, que poderá... Ó, tem gente entrando de fora, tá? Ó. Estou encaminhando aqui para as pessoas que falaram aqui. Estão reclamando, Ó, tem gente de fora entrando. Ó.
Ok. Bem-vindas, bem-vindos. Então, para que a gente não perca muito tempo, Isso. eu queria pedir para a professora Tânia fazer a abertura, né, desse encontro e depois a gente passa a palavra para o professor Eduardo fazer sua fala. Oi, Lu, muito obrigada, né, professora Luciana, parceira já, né, de longa data, muito grata, né, por essa chance que a gente tem aqui de ter esse grupo de professores e de verdadeiramente, né, construir semanalmente, né, um diálogo interdisciplinar, sempre tendo, né, como nosso principal objetivo contribuir para a consolidação da nossa RAPS, que se iniciou de uma forma muito tardia aqui no Distrito Federal, apenas em 2005. Então, é uma jovem RAPS e o nosso compromisso mesmo, né, com a implementação e a construção, né, de serviços abertos, comunitários. E é uma alegria sempre, todo mundo sabe que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né, que é um projeto que está no meu coração, porque, enfim, né, a gente tem parceria com 5 CAPs diferentes, com a Inverso, que é um espaço muito bonito, muito potente de saúde mental aqui no Distrito Federal, e tem sido, né, uma alegria junto com os alunos e com os frequentadores e com os profissionais, né, a gente está construindo formas, né, de convivência que se convertem, né, em cuidado. É assim, uma alegria ter o professor Eduardo aqui. Obrigado, Lu, por ter, né, organizado tudo isso. Muito obrigada, Eduardo. Né? Assim, nossos alunos leem muitos dos seus trabalhos. Enfim, todo semestre, né, a gente está relendo pelo menos 3, 4 livros. É uma alegria, é uma satisfação, é uma referência, você é uma referência, né, para todos nós, e muita gratidão por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Tá. Muito obrigado, então, a vocês, muito obrigado ao Prisma, particularmente, né, professora Tânia, professora Luciana Mussi, que a Luciana já é parceira de nossos projetos, já aqui no nosso projeto integrado de pesquisa, o Transversões, na Escola de Serviço Social da UFRJ. E lembrando que nós estamos no mês de maio, né, que é o 18 de maio, foi o Dia Nacional que a gente tirou de luta, e praticamente essa luta já está estendida hoje para todo o mês de maio. Então, nós vamos ter um mar de lives, de eventos aí, a partir, né, dessa semana, a próxima, né? E o que eu pensei hoje seria falar um pouco o que é essa luta antimanicomial e um dos principais produtos, que é a política de reforma psiquiátrica, né? Eu enviei um texto junto com esse convite. O texto detalha mais, vamos dizer, o processo e os componentes desse processo, das experiências que compõem o nosso processo de reforma psiquiátrica. Então, vocês vão poder também, pelo texto, depois acompanhar com mais detalhes o que a gente vai conversar aqui. Nós podemos estender essa conversa até 13 horas, eu consegui adiar um pouco o compromisso seguinte, e eu queria começar falando um pouco da psiquiatria convencional, né, para a gente entender que elementos nós temos na psiquiatria convencional, que se inaugura a partir do século XIX com Pinel, e que foi chamado do tratamento moral médico, né, que coloca o hospital especializado em psiquiatria como centro do tratamento, né, e sustentado na autoridade do médico e das ciências naturais e da medicina, com observação sistemática dos sintomas, classificação dos diversos tipos de alienação, como chamavam na época, né? E o tratamento moral médico incluía, então, a internação, o distanciamento do louco do ambiente, né? Vamos dizer assim, uma reprogramação racional da sua vida, então, regras rígidas na disciplina interna,
dirigida pessoalmente pelo alienista, e a ideia era recuperar a vontade racional. Então, isso que nós chamamos dos sintomas, né, da imaginação, os delírios, são produtos de cada pessoa que não tem nenhum elemento de verdade nessa concepção, não teriam, né, com a natureza humana mais profunda, ou com a singularidade de cada pessoa. Então, esses elementos teriam de ser extintos e voltar à percepção da realidade presente, né? Esse tratamento, essa forma de tratamento começa, na verdade, com a autoridade médica, com a proclamação da República, em 1889. Então, os médicos assumem o controle das antigas instituições, e, nesse momento, vai se dar principalmente pelas colônias agrícolas. Os grandes exemplos brasileiros são a colônia Juliano Moreira, no Rio, Juqueri, em São Paulo, e o Hospital Colônia, em Barbacena. Então, e essa autoridade, então a sociedade dá esse mandato social à psiquiatria para lidar com esse asilamento manicomial. Ele vai ser o modelo dominante, e aí nós vamos acompanhar essa transformação até praticamente depois da guerra, né? E essas instituições vão se deteriorando, vão entrando com superpopulação, péssimas condições de vida e higiene e violações constantes dos direitos humanos. O Basaglia chamou, quando ele viu Barbacena, um campo de concentração. Na verdade, tem um elemento de eugenia. Eugenia era claramente uma política de segregação de populações consideradas indesejáveis. O caso mais radical foi o nazismo, mas nós tivemos políticas, tem um elemento racista, um elemento contra os deficientes, contra as pessoas com transtorno, né? E elas vigoraram em alguns países até bem depois da Segunda Guerra, tá? Depois da vitória contra o nazifascismo, né? E depois desse processo se junta a essa psiquiatria tradicional as empresas farmacêuticas, de equipamentos médicos e de serviços médicos, o que nós chamamos de complexo industrial, que tem um poder muito grande sobre os profissionais médicos, né? Então, eu queria dizer que essa realidade que a gente encontra dominante até praticamente no mundo, até a Segunda Grande Guerra. E aí esse é o início da virada na mudança dessa psiquiatria. Por quê? Porque a reforma psiquiátrica, as mudanças que ocorreram, estão intimamente associadas a alguns processos históricos muito importantes e chaves. Isso está diluído no texto, mas eu queria salientar isso, porque isso é muito importante para a gente entender hoje o que está ocorrendo hoje no Brasil, tá? Então, a Segunda Guerra significou uma mortandade, foi uma experiência de um regime, de regimes políticos ditatoriais, o nazifascismo, processos radicais de eugenia, o Holocausto dos judeus, houve genocídio de pessoas, mesmo dentro da Alemanha, os deficientes, as pessoas com transtorno, foram mortas pelo regime, né? Então, e a guerra, então, significou, o pós-guerra significou um esforço de reabilitação de populações traumatizadas, tanto a população civil, mas principalmente os soldados, e o hospital psiquiátrico convencional não oferecia nenhum processo de reabilitação, a não ser a cronificação. Então, houve uma pressão imensa dos governos, e inclusive já dentro da guerra, para a reabilitação desses soldados que voltavam traumatizados pela guerra, né? Então, esse foi um processo fundamental, tanto na Europa, nos Estados Unidos, e depois, no pós-guerra, movimentos de valorização da democracia e da liberdade, né? Com a libertação dos internos dentro do campo de concentração, dos presos políticos de oposição aos regimes nazifascistas. E é interessante a gente ver que a experiência da prisão foi chave para as duas lideranças fundamentais, uma no Brasil e outra na Europa. Primeiro, a doutora Anísia da Silveira, no Brasil. Ela foi encarcerada pela ditadura Vargas, e no momento que ela sai exatamente da experiência. O microfone aberto.
eu para isso. Estava dando microfonia. Então, a doutora Nise e o Franco Basaglia também foi preso no regime fascista italiano. Então, essas duas lideranças percebem, eles vivem na pele o que é a experiência de estar preso no hospital psiquiátrico, né? Então, eu diria que essa experiência do movimento de democratização ele é fundamental para a reforma psiquiátrica. E logo depois também da Segunda Guerra, a valorização e desenvolvimento das políticas sociais universais, o Sistema Nacional de Saúde inglês, as políticas de bem-estar social na Europa, que deu depois, no nosso processo de redemocratização do SUS, as políticas de educação universal, de assistência social, de previdência e políticas urbanas. E, ao mesmo tempo, um processo, um contexto, um mercado de trabalho de valorização do trabalhador e de reabilitação de trabalhadores com algumas limitações. Então, esse contexto é importante, porque é exatamente a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica são parte desse processo político, econômico, social e de valorização da democracia e do ser humano em geral. Ele não é à toa que vai emergir no Brasil exatamente a partir de 1978, no início e na emergência dos movimentos sociais populares, na luta pela redemocratização do país, né? Então, são esses movimentos, então, a luta, vamos dizer, o movimento de reforma psiquiátrica começa também junto com o movimento da reforma sanitária, com o movimento sindical, com outros movimentos que vão desaguar na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e que tenta exatamente implementar no país os direitos sociais com base na cidadania e não na carteira de trabalho. O nosso SUS foi o exemplo mais claro disso, né? Então, mostra claramente isso, que reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, eles são um componente desse processo de luta pela democracia e pelos direitos sociais. E esse processo é fundamental para compreender por que a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial hoje estão tendo inúmeros retrocessos, né? Em governos neoliberais que desinvestem nas políticas sociais, caminham explicitamente para um fechamento político-institucional e desdém da população trabalhadora em geral. A gente está vendo isso na pandemia, né? Esse trabalho, essas relações, elas foram estabelecidas nesse livro, Reforma Psiquiátrica, Tempos Sombrios e Resistência, quem quiser entender esses processos históricos. Tá? Ele foi publicado em 2016 pela editora Papel Social. E aí a gente, então, pode entrar nessa discussão sobre essas experiências que questionaram a psiquiatria e foram conformando as principais características da reforma psiquiátrica e da nossa atenção psicossocial. Tá? Então, eu já citei a Nise, é a primeira abordagem que eu acho que foi fundamental no nosso processo brasileiro, né? A Nise, ela foi presa, então, durante a ditadura, e logo que saiu, em 1946, então, isso exatamente no processo de redemocratização, como ocorre na Europa, nós tivemos a experiência, né, que foi a experiência da Nise aqui. Ela criticava e recusava esses métodos da psiquiatria convencional, como o choque elétrico, como insulínico, a lobotomia, né? E a produção do cuidado deve ser feita com base em valores fundamentais: a liberdade, a valorização de cada pessoa, da singularidade, das potencialidades das forças autocurativas dos direitos de cidadania e a criação de ambientes e técnicas propícias para escuta sutil, singular das múltiplas expressões da vida inconsciente. E aí as oficinas, né, expressivas da Nise permitiam, através principalmente da atividade artística, desenho, escultura, pintura, esse processo de expressão do inconsciente, né? Eu recomendo claramente
o filme Nise, o Coração da Loucura, foi lançado em 2016. É um filme que mostra exatamente essa transição, ela saindo da prisão e entrando dentro de um hospício e criando esses métodos a partir de uma relação muito pessoalizada com seus usuários. E eu queria dizer também que a Nise foi original também num processo de criar um dispositivo aberto de formação de profissionais sem dinheiro. As pessoas, na verdade, assim, que estavam se formando com ela no pensamento de Jung, entravam e pagavam com serviço que se fazia onde ela estava engajada e nas oficinas terapêuticas. Então, a Nise foi, nesse sentido, foi a introdutora pioneira do pensamento junguiano no Brasil. Então, esse eu acho que foi um movimento original em que a gente tem essa homenagem à Nise até hoje. Isso é água, tá, gente? O copo é de chope, mas é água. O segundo movimento começa na Europa, exatamente na guerra, com esforço de reabilitação dos soldados. Nós vamos ter as experiências das chamadas comunidades terapêuticas. O que começa com Maxwell Jones, na Inglaterra, e também movimentos nos Estados Unidos, e eles e na França também, né? Então, eu pediria só às pessoas que entrassem para desligar o microfone para não dar um ruído de fundo. Então, a comunidade terapêutica promovia uma democratização radical da organização interna, todo mundo ia para a assembleia de manhã cedo, dividia trabalho, grupos de trabalho, diminuía a hierarquia, as relações verticais da instituição, o engajamento dos trabalhadores, principalmente do conjunto usuários, nas decisões e nas atividades, e, nesse sentido, a comunidade terapêutica superou muito das limitações que a Nise tinha, porque ela fez um projeto à parte. Já a comunidade terapêutica visava democratizar as relações internas dentro do próprio hospício, né? E uma preocupação também com a reabilitação psicossocial para a vida social. Na França, esse movimento teve a participação e teve uma outra característica que foi chamada da psicoterapia institucional. Como na França sempre tivemos uma difusão maior da psicanálise, os autores, como Tosquelles e Jean-Rouy, eles utilizavam a psicanálise para pensar essas relações dos profissionais, das relações transferenciais dos usuários, não só para com os profissionais, mas também com os trabalhadores e também, principalmente, com as atividades. Então, eu diria que, na avaliação geral, a comunidade terapêutica, embora ela tivesse uma limitação porque ela trabalhou internamente ao manicômio, ao asilo, ela dinamizou esse papel terapêutico e a reformulação interna do ambiente, né? O Basaglia depois vai criticar por essa limitação, mas, ao mesmo tempo, ele mesmo utilizava os métodos da comunidade terapêutica para um processo de dinamização interna às comunidades, aos asilos, para depois ir para fora, né? E eu diria o seguinte, que esses mecanismos de democratização colocados pela comunidade terapêutica e pela psicoterapia institucional, eles são muito importantes para os nossos CAPs, para todos os nossos serviços de atenção psicossocial até hoje. Ok, gente? Então, passamos pela Nise, pela comunidade terapêutica, e agora vamos para o processo italiano, que é o principal inspirador dos processos de reforma psiquiátrica. Nós falamos do Franco Basaglia, que foi a principal liderança desse movimento de psiquiatria democrática na Itália, né? E ele também tinha sido preso, então a experiência de vida dele foi muito importante nessa formação. Mas ele começa a desenvolver essa dinamização interna dentro da instituição quando ele começa a abrir o hospital psiquiátrico para a cidade recusa. Então, ele começa a entender que as raízes profundas da instituição psiquiátrica não estão só dentro do hospital, mas extrapola, vai para a cidade,
atingindo esse mandato social que a sociedade atribui para a segregação do louco, né? E para as políticas públicas que organizam essas instituições, como também as relações sociais, as representações estigmatizantes, segregadoras que estão difusas na sociedade, bem como as leis que desqualificam o louco e o segregam também, né? E, além disso, ele percebe que também tem um conjunto de saberes que promovem esse processo de manicomialização. Então, quando nós, na reforma psiquiátrica, falamos que nós precisamos desinstitucionalizar, não significa só retirar as pessoas e transformar a instituição psiquiátrica em serviço aberto. Nós precisamos desinstitucionalizar todos esses componentes, as leis, as formas de conhecimento, não sei o que está acontecendo aqui. Continua a apresentação. A Tarcísia apertou para apresentar a tela. Se você puder apertar aí. Boa. Então tá, voltamos. Tá. A gente está te ouvindo bem, Eduardo. Eu não sei por que essa outra tela entrou. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Então, assim, então, para nós, e inspirados nessa experiência italiana, a reforma psiquiátrica, então, é compreendida como um processo complexo de mudança, muito além da política específica de saúde mental e dos serviços e da prática profissional, porque ela abarca políticas intersetoriais, as questões legais, a cultura em relação, né, à pessoa com transtorno, e visa o investimento em novas formas integrais, intersetoriais de cuidado, né, junto com a assistência social, com a previdência, com a saúde, né, e junto com a conquista de direitos sociais de cidadania, né, e mudando também as relações globais da sociedade em relação à loucura. Então, nós temos aí um processo complexo que não se faz de repente, é um processo de uma mudança que, é claro, inclui uma luta contra essas instituições manicomiais, que são, vamos dizer, a face visível do iceberg, mas que inclui uma luta maior por transformação e desinstitucionalizar todos esses elementos aí, né? Então, do ponto de vista dos serviços, implica que a reabilitação em saúde mental inclui projetos alternativos de vida, trabalho, arte e cultura, dispositivos residenciais, porque essas pessoas, muitas delas, não vão voltar para a família, né? Então nós vamos ter que criar esses serviços residenciais, aumentar o poder contratual dessas pessoas por meio de benefícios sociais, suporte financeiro. Quer dizer, o dinheiro aumenta esse poder contratual das pessoas e a autonomia dessas pessoas, o acesso a bens e serviços e programas sociais, a direitos de cidadania e a convivência social nos espaços públicos da cidade, né? Participação cidadã, associação civil, na vida política, etc., né? E por isso é que nós, do movimento antimanicomial, repetimos que a liberdade é terapêutica e, ao mesmo tempo, ela é interdisciplinar e intersetorial. Como nós fizemos na última conferência, em 2010, nós fizemos uma conferência de saúde mental intersetorial, chamando responsáveis por todas as demais políticas para pensar junto conosco a questão da saúde mental. Na Itália, eles fecharam os serviços manicomiais. Foi um processo repentino. No Brasil, a gente viu que, exatamente porque essas políticas sociais universais, a saúde mental não podia vir sozinha, nós teríamos de crescer, vamos dizer, junto com o SUS e junto com as outras políticas, esses direitos e essas políticas. Então, nós fizemos um processo mais gradual de ir transformando gradativamente, substituindo os serviços manicomiais por serviços abertos. Ok? Então, eu queria dar mais alguns elementos aqui. Outra abordagem fundamental, ela vem da psicologia social, mais precisamente da análise institucional e particularmente da chamada esquizoanálise. São abordagens dentro da psicologia social, né,
e que são abordagens grupalistas ou da chamada da análise institucional, porque são abordagens que nos ajudam a criticar as relações, a compreender, revelar as relações de poder e de saber, e desenvolver práticas mais participativas e criativas dentro das instituições e dos grupos, né? Eu diria que a abordagem talvez mais importante nela, que tem sido muito importante dentro do nosso movimento, é a esquizoanálise, representada pelo Félix Guattari. Então, tem uma certa influência da psicanálise, mas uma diferença fundamental. Enquanto a psicanálise quer voltar ao passado, entender o passado, o Guattari fala claramente o seguinte: o mais importante que o passado é o devir, é o futuro. Como é que o inconsciente ele pode ser investido na prática da vida, no concreto do cotidiano, por meio de atividade de trabalho, arte, cultura, educação, moradia e sociabilidade. Então, a esquizoanálise também e a análise institucional são abordagens importantes. No Brasil, nós tivemos também uma contribuição importante de psicanalistas que assumiram o papel de dizer, nós temos setting lá do consultório privado, mas nós vamos nos engajar no serviço de atenção psicossocial. Então, nós temos um repensar de conceitos e de práticas dentro da psicanálise que vão nos ajudar a entender o processo de reabilitação dentro desse eixo e desse princípio ético e assistencial da atenção psicossocial, né? E, então, a psicanálise vai nos ensinar que a experiência do transtorno severo, particularmente da psicose, significa muito menos que um transtorno, mas uma condição geral de existência, e atinge a totalidade da experiência subjetiva da pessoa. Então, não se trata de curar a psicose ou de tornar a pessoa diagnosticada como psicótico como um neurótico, mas no sentido de buscar uma melhor qualidade de vida e uma melhor autonomia entendida dentro dos quadros da singularidade daquela pessoa. E, assim, a psicanálise nos ajudou muito a colocar o elemento do projeto terapêutico singular, que devem ser abertos à constante revisão e atentos a essa produção, mesmo delirante, alucinada, de que esses sintomas têm sentido e é a produção do próprio sujeito, né? Ao mesmo tempo, inspirada na psicoterapia institucional, entender que esses múltiplos vínculos de transferência com os profissionais, com as atividades culturais, as atividades laborativas, artísticas, né? E nós cunhamos, na verdade, um conceito que é da clínica ampliada, né? Ou seja, de pensar a questão da subjetivação associada a todas essas dimensões e atividades e com esses outros saberes, né? E colocando claramente que o sintoma psicótico ele não é só repetição, ele tem sempre a possibilidade de novos fazeres, por uma obra e uma criação prática. Então, ele não é só repetição, ele tem ali uma condição que pode abrir um parêntese e estabelecer uma nova possibilidade de produção e de autoria do próprio sujeito, né? E isso implica também que essa clínica ampliada da psicanálise vai colocar desafios enormes para a gente pensar a cidadania, né, os direitos dessas pessoas, e da própria ideia de democracia e cidadania, quando nós incluímos a questão da loucura. Um outro elemento fundamental, que eu já falei antes, e que tem a ver com a reforma psiquiátrica, com as políticas sociais universais, com o SUS, né, eu já falei um pouco disso, mas tem um elemento que foi fundamental a partir praticamente da década de 2000, que é a importância da atenção primária em saúde, né? Então, ela começa dentro dos sistemas universais de saúde pensados pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em 78, numa conferência chamada de Alma Ata,
em que ela começa a colocar a importância disso que nós chamamos de estratégia da saúde da família, que não é só um programa, mas é uma estratégia de que o SUS tem que se sustentar nessa rede perto da atenção à saúde, perto do local de moradia. Então, se nós temos os CAPs, temos os centros de convivência, etc., mas a saúde da família é a ponta em que a gente deve integrar o cuidado em saúde mental. E as equipes de saúde mental, que são normalmente um médico generalista, um enfermeiro, os auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, eles vão estar no território, né? E essa equipe deve ter o suporte disso que nós chamamos núcleo de apoio à saúde da família, onde nós devemos ter um profissional de saúde, né? E também do CAPS ou do Serviço de Saúde Mental local, e para a gente exatamente ir mapeando as pessoas que nem chegam aos serviços, que muitas vezes essas pessoas estão dentro de suas casas trancadas e nós vamos ter que fazer visita domiciliar, etc. Né? Então, nós sabemos que a estratégia da saúde da família não está implementada no Brasil, né? Em muitas cidades e capitais, é uma população, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos na faixa de 50% de atenção, e num sucateamento do SUS enorme, né? Mas é uma estratégia que mostrou claramente a importância de integrar os nossos serviços de atenção psicossocial com a estratégia de saúde da família, que é um componente fundamental, então, do processo de reforma psiquiátrica. Podemos seguir? Então, e mais um elemento, que esse começa lá também na Segunda Guerra, com alguns pontos anteriores, que são a importância do componente dos direitos humanos, das suas convenções internacionais, e como é que isso vai julgar para a legislação brasileira e também do campo da saúde mental, né? Essas declarações, elas começam lá na Revolução Americana e na Revolução Francesa do século XVIII. Depois, então, da Segunda Guerra, nós temos a criação da ONU, da OEA, de órgãos ligados a essas duas grandes organizações, que são a Organização Mundial de Saúde e a nossa Organização Pan-Americana de Saúde, né? E qual é o instrumento principal disso? São as declarações de direitos humanos. A primeira, a própria Declaração Universal, de 46, depois, em 91, quer dizer, então vai se ampliando o conceito de direitos humanos, né, e por uma série de direitos sociais, direitos da ecologia, etc., e também na área da saúde mental. Então, em 91, nós temos a primeira convenção e a declaração chamada Proteção de Pessoas com Transtornos Mentais e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental, que vai dar depois na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2007. Infelizmente, na tradução para o Brasil, o conceito em inglês de disability, que é um conceito muito mais abrangente, desabilidades, etc., não tendo um conceito em português, eles traduziram por deficiência. Mas, de qualquer forma, esse é um instrumento fundamental, porque essa convenção foi adotada por um decreto em 2008, promulgado pela Presidência da República em 2009, como uma emenda constitucional. Então, ela tem um poder imenso, porque ela está no status jurídico, no mesmo pé da Constituição, né? E ela inclui o transtorno mental, que é considerado, então, nessa confusão conceitual, de deficiência mental. E a antiga deficiência mental é colocada, então, como deficiência intelectual. E, então, nós e as pessoas com transtorno mental estão incluídas inteiramente nessa convenção e na lei que, na verdade, a regulamentou de 2015, que é a conhecida Lei Brasileira de Inclusão. Por que esses instrumentos são fundamentais? Primeiro, porque é com base neles que nós denunciamos as instituições manicomiais como local de violação sistemática dos direitos humanos das pessoas que estão lá presas,
né? E promovemos, pela intervenção, a substituição do cuidado dessas pessoas que estão internadas por cuidados externos, incluindo os serviços residenciais, a inclusão dessas pessoas na atenção psicossocial da cidade, etc. Isso num processo gradual e responsável, né, de pensar, inclusive, o projeto de cada um dos usuários que estavam lá dentro. Nós ainda temos alguma dessas instituições, principalmente na região de São Paulo, no Espírito Santo, em alguns locaizinhos do Brasil, mas conseguimos fechar muitas instituições manicomiais. Essa legislação e essas convenções também criaram instrumentos normativos para a proteção das pessoas em situação de crise mental, submetidas à internação de emergências, né? E isso gerou, inclusive, toda a discussão do projeto de lei de Paulo Delgado e a nossa legislação, nossa Lei 10.216 de 2001, conhecida como Lei de Reforma Psiquiátrica, e leis similares que também foram geradas e aprovadas nos estados e municípios, que nós tivemos um papel fundamental na aprovação dessas leis, né, como movimento antimanicomial. E também essas leis são importantes porque elas vão substituindo os mecanismos de incapacitação e perda de direitos civis básicos das pessoas com transtorno, né? Por exemplo, como a curatela, noção de periculosidade, né? E hoje nós trabalhamos com a noção de tomada de decisão assistida, que está exatamente na Convenção, na Lei Brasileira de Inclusão. E elas, na verdade, elas se sustentam na ideia de um modelo social da desabilidade, né, ou da deficiência, que tem um componente individual, mas, na verdade, tem um componente social de barreiras sociais, culturais e ambientais que geram obstáculos para que esse indivíduo não tenha as mesmas oportunidades para todos. Então, a questão dessa desabilidade se torna um problema para toda a sociedade. Não só para o cadeirante, por exemplo, nós vamos ter que pensar arquitetura do prédio, para acessibilidade, etc., etc., mas também para as pessoas com transtorno. E criam também as bases jurídicas para o reconhecimento de direitos sociais especiais para essas pessoas. Por exemplo, o acesso a transporte urbano é fundamental, né? Então, a conquista da cidade para o usuário da saúde mental é fundamental. E nós temos hoje, estamos vendo retrocessos nesse campo, né? Então, a questão não é só ir para o CAPS para ter sua receita, a sua consulta, ele, na verdade, ele tem que ter o acesso a atividades da cidade em geral, né? O outro exemplo são as cotas de trabalho nas empresas, instituições públicas, particularmente aquelas que têm mais de 100 trabalhadores. Então, realmente, a questão dos direitos humanos está claramente dentro do nosso processo de reforma psiquiátrica. Outro elemento fundamental são os questionamentos ao proibicionismo estrito e a chamada guerra às drogas, né? Que, vamos dizer, alternativamente, nós pensamos em políticas de descriminalização ou legalização do uso individual, né, e com políticas de redução de danos, né? Então, nós temos várias experiências em muitos países já. Então, é possível reconhecer que no momento em que você descriminaliza o uso pessoal, não há aumento significativo de consumo, esse processo de descriminalização ou legalização permite promover a prevenção na qualidade das drogas. Por exemplo, no Uruguai, vamos dizer, a venda de maconha é feita por remédio, cada pessoa tem o direito a uma pequena comprar essa droga, então tem um controle sobre a qualidade, tem um controle sobre o consumo, e essa regulação ela é fundamental também para as drogas lícitas. Nós vemos isso, a experiência, por exemplo, da lei seca, né, das leis antitabagistas no Brasil. Quer dizer, você só pode regular o uso se essas drogas são legais, né? Então,
mesmo o consumo de antibióticos. Então, nós temos hoje no Brasil um controle nas farmácias que permite hoje você dizer, nós podemos sim descriminalizar e produzir e ter um consumo controlado dessas drogas. E isso vai permitir uma aproximação e um vínculo mais duradouro dessas pessoas com o sistema de saúde, né? E, é claro, nós temos dificuldades, assim, principalmente na implementação dos CAPS-AD, que foi uma entrada mais tardia nos nossos serviços de saúde mental, né? E isso abriu brechas para se desenvolver todo o campo das comunidades terapêuticas, né, que trabalham com a internação de médio e longo prazo, né, todas as políticas de sindicância em relação às instituições mostram violações dos direitos humanos regulares dentro dessas instituições, né? E os governos Temer e Bolsonaro estão exatamente diminuindo os recursos da atenção psicossocial e investindo nas comunidades terapêuticas. Esse, para nós, é um campo de batalha imenso. E eu diria que o último elemento, eu estou falando muito, já tem quase 40 minutos, mas nós vamos ter muito tempo para conversar, é o protagonismo e empoderamento dos usuários e familiares no sistema de saúde, né? Então, o SUS já inclui na sua estrutura institucional a ideia do controle social, quer dizer, lideranças da sociedade civil que vão participar dos conselhos de saúde e também das conferências que vão estabelecer as políticas de estado de saúde. Mas o que nós percebemos é que são poucos os usuários e familiares que têm condição dessa militância nesse nível, né? Isso também ocorreu em outros países, na Itália também, né, que começa só com políticas, com associações de familiares participando, etc. E essa experiência de empoderamento do usuário, elas vão acontecer principalmente nos países do norte da Europa e nos países de fala inglesa, né? E eles, a partir da década de 70, se inspirando nos grupos de ajuda mútua dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, eles criaram um grupo de ajuda mútua e, a partir desses grupos coordenados por eles, eles passam a desenvolver vários projetos, né? Então, nós podemos entender o conceito de empoderamento como um processo de aumento do poder e autonomia pessoal e coletiva de indivíduos, grupos sociais, nas relações interpessoais, nas instituições e na sociedade, principalmente daquelas pessoas submetidas à relação de opressão, dominação, discriminação social. Hoje, esse é um conceito, num livro que eu publiquei em 2013, sobre empoderamento. Esse conceito de empoderamento é usado em muitos campos, os campos de maior envolvimento também nessa estratégia é o campo das lutas feministas, das lutas étnicas, né, contra a discriminação racial. E também nos movimentos LGBT. Então, quais são os elementos vamos dizer, dessas estratégias de empoderamento? Primeiro é o cuidado de si. Os próprios usuários vão trocando experiências, sistematizando estratégias de como lidar no seu dia a dia. Um dos projetos mais interessantes nessa questão do cuidado de si é o que nós chamamos de gestão autônoma da medicação. Os usuários são capacitados para entender como é que se dão esses efeitos, os sintomas, entender isso em si mesmo, os sintomas colaterais dos remédios, e empoderados para negociar com os médicos uma medicação que seja diminuída e até, em alguns casos, até retirada. Então, esse é o elemento de cuidado de si. Mas a gente implementou esses grupos de ajuda mútua, que é o segundo elemento, né? Então, deixa eu falar dos grupos de ajuda mútua, em que, então, são grupos coordenados por lideranças de usuários e familiares, em que eles trocam essa experiência, acolhem, recriam suas redes de amizade. Normalmente, o transtorno leva a muito isolamento, né? E vão pensando nessas estratégias de lidar no dia a dia,
né? Eu fico muito impressionado, aprendo muito com esses grupos. A gente começou a implementar no Brasil a partir de 2005, e o Ministério da Saúde promoveu a sistematização dessa experiência. Hoje nós temos manuais, cartilhas, e estamos implementando isso em vários lugares do Brasil, e particularmente aí em Brasília também, onde está o Prisma. Então, além da ajuda mútua, nós temos atividade de suporte mútuo. Então, a partir do grupo de ajuda mútua, as pessoas vão para atividades coletivas externas. Então, pensar, ajudar um outro familiar, um outro usuário que está precisando de ajuda, lazer, esporte, até projetos arrojados de cultura, trabalho, renda, moradia, né? E isso pode ter apoio, inclusive, do Estado. Além disso, nós temos as iniciativas de defesa dos direitos. Elas podem ser informais, um usuário ou um familiar ajudar o outro a resolver pequenas questões, por exemplo, em relação ao aluguel, em relação às instituições sociais do Estado, e até, propriamente, defesa de direitos profissionais, que aí vai precisar, então, entrar na justiça ou na assistência social, por exemplo, a luta contra uma tutela, etc. E iniciativas de luta contra o estigma e mudança na cultura. Por exemplo, esses eventos que nós fazemos no 18 de maio podem ser entendidos como essa estratégia de luta contra o estigma, de difundir na sociedade uma outra visão em relação ao transtorno, à experiência existencial, mostrando que, na verdade, que esse elemento do inconsciente está presente em toda a sociedade, e algumas pessoas, na verdade, têm essa experiência mais radical de viver esse inconsciente, aflorando na sua consciência, na sua vida, mas essa é uma condição humana em que todos nós fazemos parte dela, que é ter um inconsciente, sonhar, ter pesadelos, etc. E que se a gente tiver uma febre de 40 graus, nós também vamos delirar e alucinar. Né? E participação e ativismo nas instâncias de controle social, na militância do movimento antimanicomial, na militância política e social. E um outro elemento importante dessas estratégias de empoderamento são as narrativas de vida com transtorno. Quer dizer, de fomentar que esses usuários e familiares contem a sua vida em primeira pessoa, assumir o lugar de sujeito da frase, o sujeito da vida. E essas narrativas têm tido um papel muito importante. Por exemplo, aquele filme baseado na obra do Carrano, né, Bicho de Sete Cabeças, foi baseado numa narrativa pessoal de vida com transtorno. E esse filme foi fundamental, porque ele foi lançado no ano de 2000, e para a nossa campanha de aprovação da lei de reforma psiquiátrica. Então, a narrativa pessoal ela é um instrumento de valorização da vida, com todas as suas contradições, etc., etc., mas seu processo de empoderamento do usuário e do familiar, né? Mas ele também é um instrumento de denúncia. Né? Essa abordagem do empoderamento ela passa a assumir também uma abordagem que a gente chama de recovery. Tem várias traduções, a gente tem traduzido literalmente como recuperação, e que é uma valorização do empoderamento e trabalha também com atividades de reabilitação psicossocial, como trabalho, educação, etc., etc. Uma dos frutos dessa abordagem do recovery foi, por exemplo, projetos de braços abertos da cidade de São Paulo, durante o governo Haddad, lá de 2013 a 2016, em que o trabalho com usuários de crack foi trabalhar com eles, dando um local para morar e trabalho. E isso gera um processo de transformação na dimensão existencial dessas pessoas, sem exigir abstinência. E isso, as primeiras pesquisas foram fundamentais, mostrando um nível elevado de reabilitação para 70% dessas pessoas, mas a prefeitura, depois que assumiu, destruiu esse trabalho todo. Né? Nós temos, nessa perspectiva do empoderamento da recuperação, nós estamos trabalhando, inclusive no Rio, com a ideia de trabalhadores de suporte de pais.
São lideranças de usuários e familiares que fazem grupos de ajuda mútua, mas hoje trabalham são trabalhadores assalariados do sistema de saúde. Nós temos isso no Rio, né? Eles fazem parte das equipes de saúde mental, desenvolvem os grupos, mas também fazem visita domiciliar, fazem acolhimento dentro dos serviços, fora dos serviços, etc. Então, a ideia de trabalhadores de suporte de pares está desenvolvida em vários países. Só para vocês terem ideia, Nova York só a cidade, o município de Nova York, tem 1.000 trabalhadores de suporte de pares lá. Então, isso tem sido difundido, são países que adotam as políticas de recovery ou de recuperação como política de saúde mental. Muito difundido também na Europa. Bom, estamos para quase 50 minutos, nós vamos poder ir até às 13 horas, e eu queria falar um pouquinho, eu apresento no texto, eu não vou falar isso, os principais serviços, e tem uma última sessão, que são as fases históricas do processo de reforma psiquiátrica. E aí eu quero só acentuar o seguinte, nós começamos exatamente como eu coloquei no início, em 78, quando começa os movimentos pela redemocratização do Brasil, né? E que vão desaguar na Constituição, e que depois vão instituir o SUS, e nós inseridos dentro do SUS. Fizemos várias conferências nacionais, e para pensar a realidade hoje, nós vamos vendo que há desde a crise econômica de 2008, que começa a chegar no Brasil em 2013, e de governos que efetivamente não estão interessados nos direitos de cidadania, há um desinvestimento nessas políticas sociais no SUS, e que vem exatamente a partir de 2015 para cá, né? Por exemplo, o governo Michel Temer fez vários retrocessos, e um deles foi colocar na coordenação de saúde mental o pessoal mais da psiquiatria, ligado à Associação Brasileira de Psiquiatria, que estão reenfatizando as instituições psiquiátricas e, particularmente, as comunidades terapêuticas. Além disso, por exemplo, o governo Temer colocou aquela emenda constitucional 95, que congela os gastos sociais e também do SUS por 20 anos. E os frutos disso nós estamos vendo agora na pandemia. E sem falar no governo Bolsonaro, que radicalizou ainda mais esses retrocessos políticos e também na área de políticas sociais, né? Então, nós estamos vendo um desmonte profundo das políticas sociais e um desmonte do próprio pacto político colocado pela Constituição. Então, a gente vê, por exemplo, a política da pós-verdade, das fake news espalhadas para gerar caos, né? Então, não interessa as bases científicas, interessa agora a opinião de quem manda, né? Inclusive fazendo indicação de medicamentos para Covid, né? E fomentando os pedidos de fechamento do Congresso e do Supremo. E nós vemos claramente que esse governo está comprometido com o que nós chamamos, que nem é mais política de eugenia, mas da chamada necropolítica. O que é isso? É uma política de discriminação radical e de eliminação física dos grupos sociais que são considerados indesejáveis, né? Exemplos dessa necropolítica: a glorificação das armas na campanha política, arminha na mão, né? A extensão do porte de arma para a população civil, a tentativa de legitimar a morte de civis no chamado excludente de licitude pela polícia. Então, a polícia vai poder entrar na favela e dar tiro e depois não ser criminalizada, né? E agora, claramente, na política, no enfrentamento à pandemia, nós vemos o desdém do presidente e de alguns de seus ministros em relação à gravidade da crise sanitária, ao colapso do SUS, ao colapso dos serviços sanitários e à invasão de terras indígenas, com risco de extermínio desse grupo, porque se essa pandemia que está entrando vai, como nós fizemos no passado, vai exterminar grupos indígenas. Só para vocês terem ideia, isso é pouco divulgado. Uma das estratégias, durante a ditadura, para entrar uma estrada em terra indígena, era
jogar roupas ou utensílios contaminados por varíola, pelo ar, quando não era metralhar por cima tribos indígenas. E hoje nós temos relatórios que falam que cerca de 8.000 indígenas morreram durante o período do governo civil, da ditadura civil-militar. Então, nós temos claramente assim, um governo hoje que assume esse caráter de necropolítica. Então, o que eu quero, só para finalizar, para a gente começar a conversar, é dizer o seguinte: e a gente colocou isso no início, a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial são componentes da luta por democracia, liberdade e por políticas sociais. A pandemia está colocando claro os retrocessos impostos ao SUS durante muitos anos, né? E, ao mesmo tempo, apesar das mortes, dos custos, do drama que nós estamos vivendo, ela tem pelo menos um efeito, que é relembrar essa condição comum de reciprocidade, de fragilidade humana de todos nós. E dizer que a vida de cada pessoa tem, né? Não são números, cada pessoa tem rosto, nome e vale muito. Então, nossa luta antimanicomial se junta hoje à luta mais ampla por democracia e justiça social. Muito obrigado pela oportunidade e vamos agora conversar. Vamos administrar essas perguntas. Muitíssimo obrigada, Eduardo, pela fala, né, excelente. Não esperava menos, né, mas indiscutivelmente é muito bom, muito agradável te ouvir. Obrigada a todos que nos ouvem por intermédio do streaming, obrigada a todos que estão aqui conosco nesse Meet. Já temos algumas perguntas, né, apresentadas por convidados, por alunos. Eu vou começar, Eduardo, mais uma vez, né, te agradecendo pela disponibilidade, pela aula, enfim, pela lúcida leitura, né, do nosso passado, do nosso presente. Eu vou te passar, então, duas perguntas, são três, mas duas feitas por uma mesma pessoa, depois eu te passo mais duas. Então, a Tereza, que é nossa aluna aqui do PRISM, pergunta: de certa forma, a luta antimanicomial sofreu influência da criação dos hóspices pela Cecily Saunders? E a Marta pergunta, de repente você até pode articular as questões, apesar de serem bem distintas. Como você explica a distância dos profissionais de saúde com o movimento nacional da luta antimanicomial e como você analisa a formação política dos usuários? Tá. Eu pediria, primeiro, a Tereza que falasse um pouco mais dessa entidade ou desse projeto que eu não conheço, Hóspices. A Cecily Saunders foi uma enfermeira, eu não lembro muito bem se foi americana ou britânica, que ela criou instituições que levassem pessoas que estão em fim de vida, pessoas que moram na rua, para cuidados. Ela criou o movimento dos cuidados paliativos. E aí eu pensei se isso fosse uma influência dos cuidados de saúde mental de uma forma mais humanizada. Tá. Nós não tivemos, na verdade, assim, influência direta dessa experiência, e é claro assim, que nós, principalmente as pessoas de população de rua, são um grupo muito caro para nós, né? E a vivência da rua, muitas vezes a ida para a rua e a vivência da rua aprofundam, né, as experiências de transtorno. Agora, eu não conheço nenhuma ligação, assim, estabelecendo ligação com esse projeto. Agora, nós temos muitos projetos de trabalhar não só com população de rua, mas também com cuidados paliativos, né? Então, da saúde mental com pessoas sem recursos novos terapêuticos, mas que nós temos que acompanhá-los. São grupos importantes para nós. Aí, em Brasília, por exemplo, há grupos de
ajuda mútua que trabalham com pop rua, né? Então, nós temos uma ONG que faz esse trabalho e é um dos grupos para nós importantes. Os nossos consultórios na e de rua trabalham muito com essa população e tem muito a ver com esse tipo de carisma, que é trabalhar com a população de rua e particularmente com a população com os lugares ou cenas de uso mais frequente de drogas e de criar vínculos com essas pessoas, né? Então, essa compaixão, isso tem base numa compaixão humana profunda, né? E praticamente os nossos consultórios na e de rua são fundamentais nesse trabalho. A segunda pergunta, eu não... foi Tânia? Não, Marta. Marta, tá. A Marta fez a pergunta sobre a distância dos profissionais. Nós estamos assistindo um fenômeno duplo, né? Primeiro, uma rotatividade nos trabalhadores do SUS. Nós não temos tanto isso em Brasília, mas em todo o SUS, no resto do Brasil, os trabalhadores do SUS são contratados por terceirização, ou seja, por organizações sociais, e por convênios que têm que ser restabelecidos de ano a ano, às vezes. Isso gera uma rotatividade dos nossos profissionais que é muito grave, e que faz perder o vínculo com esses profissionais, porque muitas vezes a formação, por exemplo, da psicologia, está muito mais voltada para o consultório particular na clínica, para a classe média e elite, né, do que propriamente para a saúde pública. Então, vários dos nossos profissionais, e aí eu digo de outras categorias também, eles têm que passar por uma ressocialização, um novo processo de formação profissional que os capacite a lidar sem estresse com os nossos dispositivos de atenção psicossocial. As condições de trabalho também não são atrativas com esse sucateamento dos serviços que nós temos. Então, isso está gerando uma rotatividade e que faz perder, vamos dizer, essa experiência histórica com o processo de reforma psiquiátrica e com a luta antimanicomial. Então, isso, é claro, tem também um envelhecimento. Esse é um movimento que nós temos já há 40 anos, mais de 40 anos, desde 78. Então, nós somos a primeira geração dos militantes e nós estamos já, eu estou aposentado, vários colegas estão aposentados ou continuam trabalhando, mas essa questão geracional é importante e a continuidade da experiência histórica e cultural de fazer parte da luta. Muitos dos trabalhadores hoje estão contratados por períodos de pouco tempo. E é muito importante também lembrar que para você reconverter sua identidade profissional para esses métodos da atenção psicossocial, implica que você tenha uma promessa de futuro numa carreira no SUS. Ou seja, eu aprendi a fazer psicoterapia de consultório, mas eu vou então me reconverter para atenção psicossocial, trabalhar com grupos, com oficinas, etc, etc. Mas eu tenho um contrato de trabalho só por um ano. Como é que eu vou então investir pesado em refazer minha identidade profissional, minha formação, se eu não tenho uma promessa de uma carreira e que vai valer a pena esse investimento? Então, nós temos um drama hoje, nas condições de trabalho, na terceirização, né, que gera... Então, nós temos os nossos mecanismos de formação profissional, nós temos as residências multiprofissionais, nós temos os nossos eventos, os nossos cursos, etc, etc, mas, é claro, nós estamos lutando contra a maré de um sucateamento das relações de trabalho e de condições de trabalho muito desfavoráveis que não atraem os melhores profissionais dentro do SUS. Não sei se eu respondi a pergunta. Tá bom. Complementando, a Thaís pergunta se nos locais onde esses profissionais são concursados com estabilidade, se haveria um outro cenário.
Sim, né? Acho que essa pergunta já está respondida até usando Brasília como um exemplo. E Brasília é um exemplo de que você tem estabilidade como servidor público, e aí você tem um trabalho fundamental de capacitação, e aí onde o Observatório de Saúde Mental, a Inverso, todas essas instituições têm investido no trabalho de formação e de supervisão de continuidade dos trabalhadores de saúde mental. Uma segunda pergunta, né, que a Marta trouxe foi sobre a formação política dos usuários, né? Ah, tá. Que eu acho que é interessante também. No processo de empoderamento, eu acho que a gente tem compreendido que não é um processo de formação política, é também. Nós fizemos, inclusive, esse texto que eu passei faz parte de um curso de formação de usuários, familiares e trabalhadores, 7 meses aqui no Rio, e que depois formou um nosso coletivo de luta de usuários familiares, chamado Participa Ação. É também isso, mas isso não pode estar desligado de uma política de empoderamento e de recuperação de recovery de usuários e familiares. Porque se você faz, e essa é uma das críticas que muito se levantou ao movimento antimanicomial, é de que você chama para militância, mas você, e é claro, para atividades culturais, para a luta contra o estigma, etc., mas esses dispositivos de empoderamento a gente deixa para os serviços que nem sempre valorizam, né? Então, o usuário, essa politização, ela tem que englobar também o cotidiano e estratégias de empoderamento dos usuários e familiares. Tá? Então, e eu diria o seguinte, nas estratégias de empoderamento, você tem a militância lá no final, mas vão ser poucos, efetivamente, usuários familiares que vão chegar e ter condição de manter essa militância. Mas são vários, por exemplo, no grupo de ajuda mútua, qualquer usuário que não esteja em crise, ele pode participar. Mesmo que esteja em silêncio, ele vai poder estar exatamente participando e trocando, ou pelo menos escutando essas experiências. A gente tem muitas experiências que, de repente, esse usuário começa a falar de si e começa um processo de reversão do autoestigma, por exemplo, e de pensar no seu processo de empoderamento. Então, assim, a formação política de usuários, tem as associações de usuários e familiares também, que são importantes, mas a pesquisa que nós fizemos aqui mostra que elas são muito frágeis no Brasil. Então, e que elas têm que ser, vamos dizer, estimuladas, elas sempre dependem muito de um militante antimanicomial, um trabalhador profissional. Então, ela tem que, esse processo de empoderamento tem que ser estimulado no serviço, nas associações. Claro, ter curso de formação política também, mas sozinho, essa formação política, ela não se desdobra num efetivo empoderamento dos usuários e familiares. E lembra que eu sempre falo, eu não falo só dos usuários, eu falo sempre dos familiares, porque eles são muito importantes como um ator político próprio. Eu vou tentar articular, estão surgindo desdobramentos de perguntas que são desdobramentos das suas respostas. Eu vou tentar articular aqui com uma pergunta que foi apresentada anteriormente pela Lilian Magalhães, que é a seguinte: quais as estratégias que devemos ter para manter vivas as conquistas da reforma psiquiátrica nesse momento antidemocrático? A Laís também faz uma pergunta nesse mesmo sentido, né? Práticas de produção de estratégia de empoderamento para pessoas que estão em vulnerabilidade decorrentes de fatores econômicos e transtornos mentais nesse período de isolamento, né? Para além do atendimento do CAPS. Legal. E a Leila, né, nessa carona aí da sua fala sobre a formação política de usuários, ela pergunta se você acha que a militância de hoje está mais presente e forte nas comunidades religiosas, como forma de tratamento psiquiátrico, principalmente nas CTs. Tá. Então, em relação
como manter as conquistas hoje, eu queria falar um pouco sobre esse contexto da pandemia, do isolamento, né? O que nós estamos desenvolvendo, nós estamos fazendo uma transição dos grupos de ajuda mútua presenciais, ou seja, daqueles que a gente faz reunião lá dentro do serviço e principalmente fora, para grupos online. Então, há uma série de estratégias, e tem texto sobre isso, que a gente pode passar para vocês aí no Prisma, que a gente já está sistematizando essas experiências. Você pode começar por criar um grupo de Zap, por exemplo, né, de WhatsApp, e no próprio WhatsApp fazer reuniões, porque nós temos muitas limitações de telefone ou da própria internet nos nossos usuários familiares, mas você pode utilizar o WhatsApp para fazer reunião, você marca uma determinada hora e as pessoas vão postando áudio, mensagens, etc. Isso está funcionando e se estendeu muito no Rio Grande do Sul. Nós estamos começando agora também no projeto com imigrantes venezuelanos lá em Roraima, e aqui no Rio também nós estamos começando com grupos. Isso é possível ser feito com o próprio profissional que, nos CAPs hoje, os serviços estão mantendo mais conversa telefônica individual. É possível você colocá-los dentro de um grupo de WhatsApp e começar a trocar entre eles essas experiências, né? Então, de novo, eu falo, existem textos já que nós estamos sistematizando essa experiência, podem estar disponíveis, né? A Leila fala da militância, particularmente nas CTs, né? Eu produzi recentemente um livro chamado, publicado pela Ocitec, que chama Religiões e o Paradoxo, Apoio Social e Intolerância. Então, você tem um crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Nós podemos dizer que em 2040 elas vão equiparar-se com, vamos dizer, os evangélicos vão se equiparar com a Igreja Católica, e tem uma militância intensa. O que a gente tem assistido é que elas oferecem apoio social, muitas vezes tem plantão 24 horas nessas igrejas, elas, nas comunidades, elas são um instrumento que é utilizado pela população, se por exemplo, uma família tem um usuário de droga, então a família entra para depois puxar esse usuário que vai para a comunidade terapêutica. Então, você tem uma rede de apoio social, uma estratégia utilizada via as igrejas evangélicas. Só que o paradoxo disso é que, e isso eu analiso nesse livro, então, de novo o nome, Religiões e o Paradoxo, Apoio Social e Intolerância, é que esse campo evangélico é um campo muito heterogêneo. Você tem desde igrejas muito comprometidas socialmente, mas você tem igrejas que desenvolvem uma intolerância para com outras religiões e também uma intolerância política, e não é à toa que muitas delas apoiam o governo Bolsonaro integralmente e fazem parte das suas fileiras mais radicais, né? Então, é esse o paradoxo. Eu diria assim, e eu tento explicar isso por mecanismos psicossociais, de que essa intolerância ela está presente em toda a história das igrejas monoteístas. E nós tivemos intolerância na igreja cristã, por exemplo, nas cruzadas, na Inquisição, etc, etc. Então, tem mecanismos dessas, né, quando não se leva em conta essa possibilidade da intolerância religiosa para outras religiões, inclusive para grupos não cristãos, etc, etc. Por exemplo, da forma como a Igreja Católica ela legitimou a escravidão no Brasil. Então, isso está na história dessas religiões. Então, também faz parte, então, de um aspecto que hoje, né, nós temos frentes de várias igrejas, inclusive evangélicas, contra a intolerância religiosa, né? E daí
eles adotarem a política de comunidades terapêuticas que assumem esse caráter cada vez mais de só adotar o princípio da abstinência absoluta e de métodos religiosos, muitas vezes sem apoio de profissionais de saúde mental, etc., e, inclusive, métodos que fazem violações de direitos humanos nessas comunidades. Então, essa é uma análise delicada, é um debate delicado que nós temos que fazer, e eu ofereço a vocês esse livro chamado Religiões e o Paradoxo, Apoio Social e Intolerância. Saiu o ano passado. Muito obrigada, Eduardo. Mais uma pergunta, né? Nosso encontro está chegando ao fim, temos aí mais 7 minutinhos, e eu vou te trazer uma pergunta feita pelo professor Roberto Albuquerque. Que boas práticas temos no Brasil de fortalecimento da RAPS? Eu tendo... Esse é um momento... Atualmente é um momento muito difícil, porque muitos dos nossos serviços estão atuando praticamente como serviço com atendimento de emergência, né? Nós temos muito... até difícil dizer isso, né? Nós temos serviços que estão, eu diria, CAPs que estão desenvolvendo projetos de trabalho. Aqui no Rio nós temos todo um núcleo, por exemplo, de saúde mental e trabalho. Vários usuários são empregados num projeto de emprego protegido, né? No mercado de trabalho, com supervisão, por exemplo. Esse é um exemplo muito interessante. Os consultórios na rua, a atenção básica, a saúde mental inserida na atenção básica. Nós temos alguns bons exemplos no país, né? E integrados aos nossos CAPs e aos núcleos de apoio à saúde da família. Nós temos projetos também muito interessantes de saúde indígena, por exemplo, né? na Amazônia, em que você integra a nossa saúde mental, as nossas estratégias e práticas profissionais com as práticas culturais dos próprios indígenas, né? Nós, hoje, estamos trabalhando, por exemplo, eu estou num projeto da OPAS, trabalhando com imigrantes venezuelanos, inclusive indígenas, e estamos desenvolvendo grupos de ajuda mútua entre eles, dentro dos abrigos, e inclusive com indígenas. É o maior desafio para nós, né? E eu diria que esses projetos de empoderamento e recovery são projetos de uma linha de frente em que a gente está avançando muito. Por exemplo, os grupos de ouvidores de vozes também, né? São grupos em que reúnem pessoas que ouvem vozes, eles reconhecem que ouvir voz não é só o fenômeno psiquiátrico da alucinação auditiva, né? São fenômenos mais complexos, e vão desenvolvendo estratégias para lidar com as vozes. São grupos hoje que estão em 33 países, e o Brasil também está desenvolvendo essas práticas. Nós agora estamos passando, então, também, que é uma outra linha de projetos interessantes, que é passar dos grupos de ajuda mútua liderados por profissionais e usuários, ou de familiares e usuários, para os grupos online. Essa é uma frente agora quentíssima, né? Então, é isso. Eu acho que eu posso estar fazendo alguma injustiça, mas nós temos, apesar das dificuldades, eu sinto assim que a gente... só terminando, assim, lembrar o seguinte: muitas vezes as condições políticas elas estão desfavoráveis, mas nós podemos criar projetos que, nesse momento, são projetos micro, mas que mais tarde, quando as condições políticas forem mais favoráveis, nós vamos poder ampliar. Lembrar que os CAPs começaram com 2 experiências. O CAPS lá de São Paulo, da cidade de São Paulo, e os NAPs que deram nos CAPS 3. E foi a partir dessas experiências pilotos que a gente pôde difundir, a partir de 92, da segunda conferência, para todo o país. Então, nesse momento, apesar das condições difíceis, esses projetos inovadores vão ser fundamentais para, quando a gente tiver condições políticas mais favoráveis, para reexpandir, e nós vamos ter esses projetos pilotos como base
para a gente difundir para o Brasil inteiro e, quiçá, para a América Latina inteira, porque a luta antimanicomial também está se expandindo, né, tem suas raízes nos outros países latino-americanos também. Essa é a mensagem de que eu queria deixar. Apesar das condições difíceis, nós estamos tocando o bonde e criando projetos inovadores, que vão ser importantes lá na frente. Eduardo, se você não se importar, temos 2 minutinhos e 2 perguntas que gostaríamos que respondesse. Uma é da Thaís e a outra é do Daniel, e aí nós te agradecemos mais uma vez e damos por encerrada essa live com muita, né, com muita tristeza, mas, enfim, também bastante motivados. Mas vamos lá. A pergunta da Thaís é: como fortalecer a participação política e social dos usuários de álcool e outras drogas? E o Daniel pergunta, sobre esse último tema, o que o senhor pensa sobre o atendimento psicológico por pastores protestantes formados em psicologia? Tá só anotando aqui. Nós temos, na experiência AD, que a gente chama álcool e drogas, né, as experiências do técnico de... Como é que se chama? Técnico de... Agora, é muita coisa na cabeça, esqueci o nome. São pessoas que foram usuários de droga e trabalham nos projetos de álcool e drogas. Nós estamos, então, essas pessoas, eu acho que são técnicos de dependência química, desculpe, agora eu não tenho tanto contato com a área de álcool e drogas. Esses técnicos, eles são porta-vozes dessa experiência. Então, em primeiro lugar, esses técnicos que trabalham nos nossos CAPs AD, na atenção básica, eles são fundamentais como porta-vozes dessa experiência. E nós estamos começando a desenvolver também os grupos de ajuda mútua e estratégias de empoderamento em CAPs AD. A experiência, inclusive, em Brasília, mostra claramente isso, que é possível desenvolver essas estratégias de empoderamento também nos CAPs AD e nos serviços AD. Então, eu acho que aí em Brasília nós temos vários facilitadores que são originários de serviços AD. Tá? E o Daniel pergunta sobre atendimento psicológico. É claro o seguinte, esse é um campo de tensão. Por exemplo, nisso que a gente chama da intolerância, por certas igrejas evangélicas, um campo de tensão foi, por exemplo, as terapias de cura gay, em que o Conselho Federal de Psicologia entrou com uma portaria interna, né, exatamente deslegitimando qualquer prática que visa vamos dizer, deslegitimar as diferentes possibilidades de identidade sexual e de gênero. E essa foi uma luta que eles levaram na justiça. Então, esse é um campo de tensão. Nós sabemos que vários pastores e várias igrejas criaram, inclusive, institutos de formação de psicanalistas em massa. Isso nós vamos ter que acompanhar para ver os efeitos dessas práticas, porque exatamente nesse processo de intolerância, o que a gente nota é exatamente isso. Se você tem uma identidade religiosa muito compacta, que não permite dialogar com o inconsciente, dialogar com a sua sexualidade, com outras propostas de existência, você vai exatamente reforçar esses mecanismos do superego do indivíduo que exatamente o mortifica. E isso tem a ver com essa discussão sobre a intolerância religiosa que a gente coloca. Então, esse é um campo que nós, no Conselho Federal de Psicologia, nós estamos, é um campo de muita tensão e de enfrentamento. E saibam que essas igrejas, elas querem, inclusive, elas nas últimas eleições, lançaram chapa para os conselhos regionais, para alguns conselhos e para o Conselho Federal de Psicologia, exatamente para poder abrir o campo para eles desenvolver as práticas psicológicas da forma
como eles entendem. Então, esse é um campo de luta. Nós vamos ter que estar muito atentos a esse campo, como essas igrejas evangélicas, e aí eu falo, não todas, essas mais intolerantes, estão tentando praticar a psicologia e os métodos terapêuticos. Ok? Ok. Muito obrigada mais uma vez, Eduardo. Muito obrigada a todas e a todos pela presença, pela participação, pelas perguntas. Continuemos lutando, né? Uma boa tarde a todos e a todas. Eduardo, nosso carinho, nosso agradecimento aí pelo seu tempo. Eu sei que você vai dar uma aula daqui a pouco, tem que almoçar, né? Mas eu queria só dizer, Luciana, assim, eu agradeço muito a oportunidade, chama atenção, se vocês gostaram disso que a gente coloca, tem várias oportunidades a partir de hoje, já estão acontecendo, várias lives para esse Brasil afora, e presta atenção, vamos participar, isso faz parte de um movimento muito mais amplo no Brasil inteiro, desses encontros online, que estão exatamente discutindo esses temas todos. Tá? Muito obrigada. Nós gravamos esse encontro. Vai Continuemos. estar disponível depois também no mesmo. Vamos ver como vamos conseguir trocar, enfim, dar acesso a a essa sua fala, mas vamos nos comunicando, né, sobre isso. E, por favor, também mantenham-nos informados sobre as futuras lives para que possamos dar continuidade. Ok? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, então. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Nada, tchau. Tchau. Foi sensacional. Tá, muito obrigado pelo